Solicito ao vereador Edson Luiz Ferreira Keme, segundo secretário desta casa, que faça a leitura de um trecho bíblico. O Senhor é meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a minha força da minha salvação, e o meu alto refúgio. E invocarei o nome do Senhor, é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Obrigado ao vereador. Nossos agradecimentos aos vereadores, funcionários, população aqui presente nesta sessão e também aos ouvintes da Rádio Clube, que nos acompanham esta sessão ao vivo. Acionamos... Iniciemos o pequeno expediente. Solicito a assessoria de comunicação que proceda à leitura da 12ª sessão ordinária. Ata da 12ª sessão ordinária, da 22ª sessão ordinária do terceiro ano do período único da 17ª legislatura. Aos 8 dias do mês de julho do ano de 2019, às 19 horas, no edifício Roberto Marcondes Batista, reuniram-se os senhores vereadores, tendo a ausência dos vereadores Nilson Bittner, Mauro César de Almeida e José Edilson de Almeida, devidamente justificadas. Sob a presidência do vereador Luiz Gesser, secretariado pelo vice-presidente vereador Marcos Antônio da Silva Gomes, pela vereadora Silvana de Melo Ribas Belo, primeira secretária, e vereador Edson Luiz Ferreira Keme, segundo secretário. Após a entoação do hino nacional, o presidente solicitou ao vereador Edson Luiz Ferreira Keme, segundo secretário, para que procedesse a leitura de um trecho bíblico.
Após, a assessoria de comunicação realizou a leitura da ata da 21ª sessão ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Abrindo o expediente do dia, o presidente solicitou à primeira secretária Silvana de Mello Ribas Belo para que fizesse a leitura da pauta da 22ª sessão ordinária, sendo que o presidente salientou que o projeto constantes em pauta ficam baixados para as comissões de Orçamento, Gestão e Fiscalização, Legislação, Justiça e Redação e Demérito. Na sequência, estiveram em discussão e votação os seguintes requerimentos. Requerimento número 53/2019 do vereador Luiz Gesser. Solicita que seja enviado ofício ao Executivo Municipal requerendo informações sobre a implantação de equipamentos para a realização da hemodiálise no município de Palmas, discutido e aprovado por todos. Requerimento número 54/2019 do vereador Isaías Miquelita. Requer ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo para que explique como é o procedimento de concessão de progressões de nível salarial, bem como a concessão de benefícios, bem como triênios e quinquênios aos servidores públicos, tendo em vista que os mesmos, após fazerem jus ao benefício, o Executivo Municipal leva meses e meses para analisar tais pedidos. Discutido e aprovado por todos. Requerimento verbal número 8/2019 do vereador Luiz Otávio Sendeschi. Requer verbalmente ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas, solicitando que seja enviado ofício à Sanepar, requerendo informações referentes a providências tomadas em relação à exalação do mau cheiro, provocado pela estação de tratamento de esgoto no bairro Santa Cruz. Discutido e aprovado por todos. Requerimento verbal número 9/2019 do vereador Isaías Miquelita. Requer verbalmente ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações se há um abrigo disponível para moradores de rua em nosso município. Discutido e aprovado por todos. Requerimento verbal número 10/2019 do vereador Marcos Antônio da Silva Gomes. Requer verbalmente ao senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações sobre quanto serão equiparados os valores de consultas médicas especialistas em nosso município. Discutido e aprovado por todos. Posteriormente, estiveram explanações as seguintes indicações. Indicação número 94/2019 do vereador Ademar Santos Nunes. Solicito ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal indicando que o departamento competente realize reparos de iluminação pública na rua José Joaquim Baus, entre os trechos do Colégio Caique até a PR 449. Indicação número 104/2019 do vereador Ademar Santos Nunes. Solicito ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal indicando que o departamento competente realize a construção do redutor de velocidade na rua José Joaquim Baus, bairro Alto da Glória. Indicação número 107/2019 do vereador Edson Luiz Ferreira Kemes. Solicito ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal indicando que o departamento competente realize patrulhamento e cascalhamento na rua Armelino Lazarete, bairro Lagoão. Indicação verbal número 13/2019 do vereador Paulo Ercílio Dangui Banac. Solicita verbalmente ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal indicando que o departamento competente realize a construção de uma quadra de areia no Centro de Convivência do Idoso. Dando prosseguimento à sessão, foi passada a ordem do dia, onde tiveram em discussão os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 11/2019 do Poder Legislativo. Concede título de cidadão honorário do município de Palmas ao senhor José Laurindo de Souza Neto. Discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação, com parecer e sem emenda. Projeto de lei número 16/2019 do Poder Legislativo. Dispõe sobre a proibição de empresas e seus sócios condenados em processos criminais de participar em licitações e celebrar contratos com o município de Palmas e da outras providências correlatas. Discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação, com parecer e sem emenda. Projeto de lei número 18/2019 do Poder Legislativo. Denomina a rua projetada B, no bairro São José, para a rua José Salvador Druzina. Discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação, com parecer e sem emenda. Após a ordem do dia, fez uso da palavra livre a vereadora Silvana de Mello Ribas Belo, em que argumentou sobre o assunto relacionado à proposta do governo do Estado do Paraná, no que tange a respeito da reposição salarial aos servidores públicos do Estado do Paraná. Não havendo mais nada para tratar, o presidente encerrou a sessão e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 15 de julho, às 19 horas. Sala das sessões, 8 de julho de 2019. Obrigado, vereador Luiz Felipe.
Em discussão a ata anterior. Coloco em votação a ata anterior. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Solicito a assessoria da Secretaria que acolha assinaturas no livro próprio com os respectivos assuntos e assinaturas dos vereadores que desejam fazer uso da palavra livre. Expediente do dia. Solicito a vereadora Silvana Riba, primeira secretária desta Casa de Leis, para que proceda a leitura na pauta da sessão, a 23ª sessão ordinária, dos ofícios recebidos e demais documentos. Boa noite a todos os rádio ouvintes, boa noite aos internautas que nos acompanham, boa noite a toda a população palmense. Vamos dar início à 23ª sessão ordinária do período único do terceiro ano da 17ª legislatura, em 15 de setembro de 2019. Expediente. Relação sumária do expediente recebido de diversos. Ofício número 118/2019 do Ministério Público do Estado do Paraná, segunda Promotoria de Justiça de Palmas, solicita a cópia do ato de renomeação do servidor. Convite do Instituto Liderança Educacional, envia convite para participar da reinauguração do novo espaço no dia 11 de setembro de 2019, às 16h30, na Rua Marechal Deodoro, 1375. Convite do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Encaminha convite para participar no dia 19 de setembro de 2019, às 19 horas, no auditório da Câmara Municipal da Solenidade de comemoração aos 10 anos da instalação da Vara do Trabalho de Palmas. Leitura do expediente recebido dos vereadores. Relatório da Corregedoria da Câmara Municipal de Palmas. Encaminha parecer com referência à representação para verificação de quebra de decoro parlamentar, conforme o protocolo número 1019 de 2019 desta Casa de Leis. Ofício sem número do vereador Luiz Otávio Sendeschi, envia ofício encaminhando o projeto de lei número 21 de 2019 do Poder Legislativo, que concede título de cidadão honorário do município de Palmas à senhora Carla Regina Winter de Moraes. Requerimento número 55 de 2019 do vereador Isaías Miquelito. Requer ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações referentes aos pagamentos de salários dos médicos contratados em nosso município e se estão em atraso e por qual motivo. Indicação número 108 de 2019 do vereador Mauro César de Almeida. Solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal indicando que o departamento competente realize a pavimentação asfáltica na rua Professora Ema Soares Mazalotti, no bairro Santuário. Indicação número 109 de 2019 do vereador Edson Luiz Ferreira Kemes. Solicito ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal indicando ao departamento competente que realiza a manutenção da rede de iluminação pública do poste próximo à praça de diversão situada no loteamento Eldorado, bairro Lagoão. Indicação número 110 de 2019 do vereador Edson Luiz Ferreira Kemes. Solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Palmas para que seja enviado ofício ao Executivo Municipal indicando ao departamento competente que realize a construção de um centro comunitário no bairro Ípica. Ordem do dia. Projeto de lei número 18 de 2019 do Poder Legislativo denomina a rua projetada B do bairro São José para a rua José Salvador Druzina, segunda votação com pareceres sem emenda. Luiz Gesser, presidente. Silvana de Melo Ribas, primeira secretária. Obrigado, vereadora Silvana. Passamos à leitura dos projetos. Projeto de lei 21 de 2019 do Poder Legislativo. Solicito a primeira secretária para que proceda a leitura dos projetos em pauta. Palmas, 8 de julho de 2019. Excelentíssimo senhor Luiz Gesser, presidente do Poder Legislativo. Através do presente, encaminho o projeto de lei número 21 de 2019 do Poder Legislativo, que concede título de cidadão honorário do município de Palmas à senhora Carla Regina Winter de Moraes, para ser apreciado, votado e posteriormente aprovado por esse conceituado Poder Legislativo. Sem mais para o momento, certo de sua atenção, atenciosamente, Luiz Otávio Sendeschi, vereador proponente. Justificativa. Projeto de lei número 21 de 2019 do Poder Legislativo, autoria vereador Luiz Otávio Sendeschi. Submeto à apreciação dos nobres edis componentes deste egrégio poder o projeto de lei que concede título de cidadã honorária à senhora Carla Regina Winter de Moraes.
Nascida em 27 de maio de 66, na cidade de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, filha de Zaluir Carlos Winter Leonor Poglia Wingert. Casou-se com Edson Luiz Pacheco de Moraes em 28 de dezembro de 1985, na cidade de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, com quem tem 3 filhas. Ana Carla Winter de Moraes, Mateus Winter de Moraes e Maria Carolina Winter de Moraes. Passou a residir na cidade de Palmas em 88, formando-se em Educação Física pelo Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná no ano de 88. Possui especialização em esporte escolar em 1991, Educação Especial DM em 1995, ambas pelo Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, UNIX. Mestrado em Educação em 2004, também pelo UNIX, e ainda possui mestrado pelo Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE, pelo Governo do Estado do Paraná. Possui diversos cursos de extensão universitária em Educação e Educação Física, com ênfase em Educação Física Adaptada. Foi orientadora de inúmeros trabalhos de conclusão de curso nos cursos de Educação Física e Pedagogia no Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, onde lecionou durante os anos de 1993 até 2009. Foi também professor de diversos cursos de pós-graduação junto à Faculdade Nova e proferiu cursos, palestras, bem como participou de vários congressos e seminários na área educacional. Formou-se posteriormente em Direito pelo Instituto Federal do Paraná no ano de 2016 e inscrevendo-se junto à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em 31 de maio de 2017. Ingressou por meio de 2 concursos públicos no quadro próprio do magistério na Secretaria de Estado da Educação, SED Paraná, como professora de Educação Física e Educação Especial, trabalhando em diversos colégios estaduais de Palmas e junto à Escola Especial Sinhara Viana, APAI. Em 1997, tornou-se diretora da APAI, cargo que exerceu de forma louvável até o ano de 2018, desenvolvendo excelente e importante trabalho junto à comunidade palmense, com incentivo da efetiva defesa de direitos dos portadores de necessidades especiais. Em 2017, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, CEAS do Paraná, para a presidência da Comissão Temporária organizada da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social do Governo do Paraná. Foi aprovada também mais de 2 concursos públicos no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, e concurso do Magistério Municipal na cidade de Clevelândia, no Paraná. Atualmente, é advogada inscrita junto à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, CEAS, junto ao Governo do Estado do Paraná, de 2018 a 2020, conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COED, junto ao Governo do Estado do Paraná, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, subseção de Palmas, e da Associação Palmense de Deficientes Físicos, voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Palmas. Há 35 anos, residindo na cidade de Palmas, considera-se uma cidadã palmense. Luiz Otávio Sendeschi, vereador proponente. Obrigado, vereadora. Ficam baixados os projetos para comissões, legislação, justiça, redação, orçamento, gestão e fiscalização de mérito, para que os mesmos emitam seus pareceres. Passamos agora às defesas dos requerimentos. Requerimento 55/2019 do vereador Isaías Miquelita. Não se encontra, vereador? Passamos agora à defesa das indicações. Indicações 108 de 2019 do vereador Mauro César de Almeida. O senhor tem 3 minutos para a sua defesa, vereador. Presidente, primeiramente, boa noite a todos que se encontram aqui presentes, aos radiovintes. Essa indicação eu fiz dia 9, que é o asfaltamento na rua Ema Mazalotti, a rua do Tancredo, que sobe em direção ao estádio. E estava crítica a situação ali. E no dia 10 comentei com o prefeito e já fui atendido, já estão lá fazendo a rua. Então quero só agradecer que mesmo antes de indicar aqui já está sendo atendida. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Indicação 109 de 2019 do vereador Edson Luiz Ferreira Quemes. O senhor tem 3 minutos para sua defesa, vereador. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, vereadora Célia, vereadora Silvana, as pessoas que se fazem presente, aos radiovintes e aos internautas. A minha indicação 109 de 2019 é um pedido dos moradores do bairro Eldorado, ali proximidades da pracinha ali, né? Ali tem o pessoal que espera o ônibus, pessoal que sai para trabalhar e está meio escuro aquela localidade. Então ali os moradores me pediram, mandaram ali o pedido
E a gente está fazendo aqui, pedindo para o Executivo Municipal, pedindo para o Departamento competente, que faça a troca lá das lâmpadas lá, né, para ficar melhor de acessibilidade para as pessoas lá, que está escuro lá. E a indicação 110 de 2019 os moradores do bairro Ípica. Todos sabem ali que tem a Lagoa da Ípica, né, onde foi feito remodelado, ainda falta algumas coisas lá, e tem um terreno ao lado lá, que eu não sei se vai ser feito lá uma academia de terceira idade, como muitos já pediram. Foi pedido também uma quadra esportiva, e os moradores dali também pediram que, se fosse possível, um centro comunitário. Ali, muitos bairros têm, né, um centro comunitário. O bairro Ípica ali, um bairro grande, está ficando muito bonito o bairro Ípica, né, sendo asfaltado as ruas de chão. Acredito que vai ser asfaltado também aquela rua ali ao lado da Lagoa da Ípica, né? E ficaria muito bacana um centro comunitário ali naquele local, para as pessoas poderem fazer suas reuniões. Então a gente pede ao Executivo Municipal que veja essa situação, porque o terreno está lá, o terreno é grande, né? Tem espaço para fazer bastante coisa. A gente pede, em nome dos moradores do bairro Ípica, que seja estudada essa ideia para a construção de um centro comunitário naquele local. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Comunicamos, senhoras vereadoras, proponentes dos requerimentos e indicações, que os mesmos serão encaminhados a seus respectivos órgãos competentes para que as devidas solicitações sejam atendidas. Ordem do dia. Projeto de Lei 18 de 2019 do Poder Legislativo, denominando a rua projetada B no bairro São José para a rua José Salvador Druzina. Segunda votação com parecer e sem emenda. Coloco em votação o projeto de lei 18 de 2019. Os favoráveis para a mesma coisa estão, os contrários que se manifestam. Aprovado. Relatório do parecer do prévio da Câmara, da Corregedoria da Câmara Municipal de Palmas, encaminhando o parecer prévio em referência à representação para verificação de quebra de decoro parlamentar, conforme protocolo 10/19 de 2019 desta Casa de Lei. Coloco em discussão, peço para o primeiro secretário que leia o parecer das... Relatório da Corregedoria da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná. Representação para verificação de quebra de decoro parlamentar, protocolo número 1019 de 2019. Trata-se de parecer da Corregedoria da Câmara Municipal de Palmas referente à denúncia de suposta quebra de decoro parlamentar por vereador desta Casa de Leis. 1. Da denúncia. Na data de 8 de março de 2019, foi protocolado nas dependências da Câmara Municipal de Palmas denúncia referente à quebra de decoro e ética parlamentar em face do então vereador Ademar dos Santos Nunes, cujo denunciante consiste na pessoa de Cosmos Panayotis Nicolau, então prefeito municipal. Em sua parte fática, observa-se a transcrição de um áudio onde supostamente o denunciado teria solicitado receber quantia para votar na chapa João de Oliveira, protocolo 884 de 2018, onde o postulante à presidência era o vereador Isaías Miquelita. 2. Do procedimento. Inicialmente, cumpre trazer ao conhecimento, junto ao presente relatório, a legitimidade desta corregedoria, bem como o procedimento a ser adotado por esta Casa. O artigo 15º, incisos 4 e 6 da Resolução número 1 de 2017 da Câmara Municipal de Palmas, trata da competência e procedimentos a serem adotados pela Corregedoria no recebimento de denúncias contra vereadores. Artigo 15º, compete à Corregedoria Legislativa. Inciso 4º, investigar acusações de irregularidades cometidas por vereador no exercício de suas funções, apresentada por qualquer cidadão, autoridades ou vereador desta Câmara Municipal. Inciso 6º, receber representações ou denúncia contra vereadores, emitir parecer prévio e dar encaminhamento para seu processamento.
Após protocolar na Casa de Leis o parecer da Corregedoria Legislativa da Câmara Municipal de Palmas, independente que o mesmo seja pela procedência ou improcedência da denúncia, o mesmo deve ser levado ao conhecimento amplo de todos os vereadores e posteriormente votado em plenário pelo seu recebimento ou arquivamento. Em caso de aprovação do relatório do parecer prévio da Corregedoria pelo plenário da Câmara Municipal de Palmas, deverá ser constituída a Comissão de Ética Parlamentar. O relatório de parecer prévio deve ser votado na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal. Se rejeitado, será arquivada a denúncia e, em caso de aprovação, por maioria de 2/3 dos votos, será formado o processo disciplinar e procedido o sorteio para a composição da Comissão de Ética Parlamentar. A Comissão de Ética Parlamentar incumbirá instruir o processo, determinar as diligências necessárias, assegurar a ampla defesa do acusado e, após a representação e a defesa do acusado, lavrar parecer ao relatório de parecer prévio da Corregedoria, conforme artigo 26. Após recebida a denúncia e formada a Comissão de Ética Parlamentar, a mesma oferecerá cópia de representação do vereador denunciado, o qual terá prazo de suas sessões ordinárias na Câmara Municipal para apresentar defesa escrita e provas, podendo arrolar testemunhas até o limite de 10, de acordo com o artigo 27º. As sanções éticas que podem ser aplicadas ao final do processo são 3, conforme preconiza o artigo 17 e incisos. Artigo 17. O vereador que incidir em conduta incompatível com o decoro parlamentar ou a ofensiva à imagem da Câmara Municipal estará sujeito às sanções. Inciso 1º, censura. 2º, suspensão do exercício do mandato. 3º, perda do mandato. Os vereadores devem considerarem a natureza e a gravidade da infração cometida, os dados que dela provierem para a Câmara de Vereadores, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator. 3. Do parecer. Demonstra-se que qualquer tipo de interferência externa, seja ela viciada através de outros poderes, ou bem como através de benefícios ilegais, ou seja, vantagem ilícita, é reputada como ilegal, bem como tipificada como crime em nosso ordenamento penal. Nesta toada, a Corregedoria observa que há indícios de uma possível quebra de decoro parlamentar. Entretanto, note-se também a clara e evidente interferência do Poder Executivo nas atividades da Câmara Municipal de Palmas, bem como a possível prática de corrupção ativa por parte do Poder Executivo. Elucida-se também que, apesar do áudio trazer indícios de que houve quebra de decoro parlamentar, o mesmo não é suficiente para incriminar totalmente a pessoa do denunciado. Ademais, nota-se que o mesmo fora convidado a comparecer no gabinete, ou seja, havia o interesse cristalino do Poder Executivo em articular com este vereador. Outro sim, e com base nos autos do processo de corrupção passiva, protocolo 1302 de 2019, que o denunciado é réu, mais precisamente na transcrição do seu interrogatório. O mesmo admite que anteriormente havia conseguido um benefício junto ao Executivo Municipal. Segue a transcrição do minuto 10 ao minuto 15 aproximadamente. Ninguém se tratava de dinheiro, simplesmente de cargo, que o Fernandinho assumiu um cargo, entre eles me falaram antes que eu também tinha pedido um cargo. Em momento nenhum falei em dinheiro. Eles falaram em dinheiro. Eles já sabiam que estavam gravando, e eles, tão interessados na Câmara de Vereador, que eles queriam me pressionar, tanto que me pressionaram até o último dia. Reticências. Mas a minha intenção, como eu tinha minha filha trabalhando na prefeitura, foi exonerada. Eu sempre fui do lado do prefeito, jamais eu ia lá pedir dinheiro. Sendo que eu já tinha minha filha trabalhando na prefeitura, o meu acerto com eles não tinha nada a ver com dinheiro. Eles colocaram essas palavras porque eles estavam gravando. Eles sabiam. Reticências. Eu não fiz nenhuma proposta para eles. Eles que fizeram para mim e falaram que não davam dinheiro. Reticências, fecha aspas. Tal transcrição evidentemente demonstra que o Poder Executivo rotineiramente utiliza-se dessa prática para barganhar e que os indícios contaminam também a administração municipal. Entretanto, em sua defesa, o denunciado protocolou um atestado médico referente a uma internação por derrame ocular, na data da sessão de posse da nova mesa diretiva, justificando de tal modo a sua ausência.
Observa-se, portanto, que apesar do vereador protocolar atestado médico, não há o afastamento integral dos indícios apresentados na denúncia por quebra de decoro parlamentar. Porém, todo esse embaraço demonstra que há muito mais nos bastidores dessa história, a qual, com certeza, não está contada de forma clara a este Poder Legislativo. Mostra-se também que se o Poder Executivo obteve-se sucesso nas negociatas e conseguisse eleger a chapa pela qual investia-se neste processo, jamais existiria. Consoante a isso, a comissão deve ouvir os demais vereadores citados. Partindo deste pressuposto, a Corregedoria entende pelo prosseguimento, instaurando-se a Comissão de Ética Parlamentar, porém apurando-se também a possível prática de quebra de decoro ética supostamente praticada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, ao interferir diretamente nas atividades do Poder Legislativo, afrontando de forma robusta a Constituição Federal, nos termos do seu artigo 2º. Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A Corregedoria pugna por tal medida, a fim de elucidar de forma clara toda essa situação nebulosa e, consequentemente, chegar a uma conclusão. Afinal, é evidente que os indícios não recaem apenas na figura do denunciado, e, desse modo, outras pessoas, as quais foram citadas no referido áudio, bem como demonstrado na transcrição do interrogatório supracitado do vereador, frente ao processo de corrupção passiva, sugerindo uma possível prática de troca de favores entre o Executivo e alguns vereadores para personificarem seus votos. Palmas, 9 de julho de 2019, Rafael Bosco de Souza, corregedor da Corregedoria Legislativa. Obrigado, vereadora. Coloco em discussão o relatório do parecer prévio da Corregedoria da Câmara Municipal. Alguém deseja fazer uso? Coloco em votação o relatório. Vai falar? Com a palavra a vereadora Célia. Boa noite, senhor presidente, demais pares dessa casa, comunidade que se faz aqui presente, os rádio ouvintes. Senhor presidente, após recebimento dessa denúncia feita pelo Executivo Municipal, todos os vereadores ficaram em polvorosa com a situação, né? Na realidade, deixar bem claro para a população que, na época, nós tínhamos um grupo formado, né, onde o vereador Nunes assinou um documento em que estaria compromissado com a chapa João de Oliveira, com a chapa onde o Isaías Miquelita era possível candidato, então, havia protocolado na casa candidato à presidência desta casa. O que acontece é que, posteriormente, ele não votou juntamente e não compareceu para a votação. E se desencadeou toda essa situação que nós ficamos sabendo depois em março, né? Ocorre que, falando sobre a questão do nosso regimento, também do decoro, da quebra de decoro, isso tudo é muito grave. E está, né, apenas para a população ficar sabendo também, que corre um processo à parte junto ao Ministério Público, né? Esse mesmo fato também já está sendo apurado aí via Ministério Público, se vai oferecer a denúncia ou não, né? Então, essas são as questões pertinentes a essa situação, né? O vereador está sendo acusado e cabe a nós aqui votarmos para abrir ou não essa comissão que dará continuidade às investigações e, posteriormente, fazer aí, então, no caso, enviar também o nosso parecer aqui ao Ministério Público. Sabendo-se que essa nossa ação, né, foi proposta também através de um pedido do Ministério Público, que solicitou a essa casa que abrisse toda essa discussão. É isso, senhor presidente, apenas para deixar bem claro para a comunidade, né, o que está sendo votado hoje, né, com relação às supostas aí, motivos, né, de corrupção em relação à questão da presidência da Câmara deste ano, né? Então, obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha a falar. Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Luizinha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite à comunidade aqui presente. Também gostaria de me manifestar, não que seja para prejudicar esse ou aquele, mas o vereador Bosco, quando fez o relatório da comissão, acho que ele foi muito feliz em colocar todas as palavras, e essa casa, como a gente sempre diz, é a casa do povo, e eu acho que nós deveríamos demonstrar transparência para o povo, até mesmo para o vereador Nunes provar sua inocência. Seria mais justo e mais honesto essa casa fazer o papel que tem de direito, sim, montar a comissão e dar a oportunidade do vereador Nunes se defender e mostrar, até mesmo para a população, para os seus eleitores, que nada disso ocorreu. Porque me deixa um pouco preocupado no próprio depoimento dele, quando ele diz que ele fez acerto para a filha dele trabalhar na prefeitura, que está ali no relatório que a Silvana acabou de ler. Então, essas coisas é que não deveria jamais acontecer de vereador estar fazendo acerto para isso ou para aquilo. Então, por isso que eu acho que deveria de montar essa comissão para ser justo com a população, justo com o seu Nunes e justo com quem é que tem que ser, que saia a verdade dos fatos, para que essa casa não fique aí a população achando que foi colocado debaixo dos panos. O próprio vereador Bosco, quando fez esse relatório, mostrou que essa casa tem interesse, sim, de mostrar a verdade para a população. Quando ele fez esse relatório, ele fez com extrema convicção que acha que a população merece de saber os fatos e os detalhes, doa quem doer. Se for o executivo que pague, se for os servidores do executivo que pague, se for o vereador Nunes que pague. Mas que não haja essa dúvida entre a população e os vereadores que aqui existe a conchavo. Isso aí é uma coisa que deixa muito triste nós vereadores, principalmente os agentes políticos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luizinho. Com a palavra o vereador Marquinhos. Inicialmente eu saúdo o senhor presidente, demais vereadores, as vereadoras Célia, a vereadora Silvana, as pessoas que aqui se encontram no plenário. Extensiva as nossas saudações aos nossos radiovintes e internautas. Trata-se, senhor presidente, população que nos acompanha, de um tema bastante relevante, porque nós estamos aqui deixando bem claro para a população a conduta, tanto do vereador Nunes, quanto do Poder Executivo. É bem importante que se diga aqui, e eu sempre volto a frisar em todas as minhas falas, que se não houvesse essa tentativa de interferência do Poder Executivo diretamente, não é indireta a sua interferência aqui nesta casa, da forma com que está, inclusive nos autos, no próprio depoimento que nós já vimos, que a própria Justiça já fez para com o vereador Nunes, que nós acompanhamos aqui. Quando o vereador cita dois tópicos importantes, senhor presidente, em relação a cargo, se o vereador propriamente estava dizendo que a sua filha utilizava-se de um cargo público, é porque foi o prefeito que deu. Não foi o vereador que implorou para o prefeito para que ele desse esse cargo à sua filha, ou esse ou aquela. Então, se houve acerto, também foi por parte do Poder Executivo. Ele também, então, se há indício de corrupção, ele é corruptor. O prefeito municipal também é corruptor em casos desse que for aqui expressado através do próprio relatório, nessa interferência do Poder Executivo. E aqui foi citado também que o vereador assinou uma chapa dizendo que votaria para esse ou aquele. Quem garante, o próprio vereador poderá dizer em outra oportunidade o porquê que ele assinou esse ou aquilo, aquela chapa? Será que ele não foi coagido a assinar a chapa a qual foi citado que ele assinou? Até porque, propriamente, o vereador, como já citaram também aqui, nem compareceu nessa votação. Agora eu lhes pergunto, e se a chapa apresentada pelo prefeito municipal fosse a vitoriosa, seria apresentada essa denúncia? Aí eu pergunto aos senhores, aqui nessa casa também foi apresentado um pedido de impeachment contra o prefeito municipal, que automaticamente o próprio prefeito naquela oportunidade
tentou se defender acusando o vereador. Porque até o presente momento, o prefeito ou até mesmo seus assessores que apresentaram essas denúncias estavam quietinhos, estavam calados. Por que eles estavam calados? Pergunto a vocês, por que eles apresentaram a denúncia? Somente quando o vereador apresentou aqui nesta casa um parecer dizendo que ele era favorável a aceitar denúncias de impeachment contra o prefeito municipal. Aí o prefeito, tentando intimidar a casa, ou até mesmo o vereador em questão, o que ele fez? Apresentou uma denúncia contra o vereador. Então, a justiça também, por consequência, e esta casa deverá analisar também o comportamento do senhor prefeito. Vejam, senhores, que nós já estamos no mês de julho, e o prefeito apresentou essa denúncia, me parece, há menos de 60 dias. 60 dias atrás. Por que o senhor prefeito não apresentou a denúncia no dia 3 de janeiro, posterior ao vereador Luiz assumir a presidência desta casa? Se ele é tão correto, é tão honesto, por que não apresentou essa denúncia naquela oportunidade? Então aqui se está analisando uma conduta, sim, analisando a conduta do próprio vereador, o qual aqui nessa gravação não deixou claro, apenas citando em relação ao cargo. Cargo esse que todo mundo sabe, que a filha do vereador que ocupou, e não é só essa, filha desse vereador, existem outros casos aqui nesta casa também, de pessoas, não é somente esse caso. Então, senhor presidente, as pessoas que estão nos acompanhando, vereador, gostaria que o senhor respeitasse o que eu estou falando. Quando o senhor falou, eu lhe respeitei. Então, se o senhor quiser se manifestar depois, o senhor fale, o senhor terá a palavra. Só apenas deixa eu concluir. Muito obrigado, vereador, pela sua educação, mais uma vez. Então, para concluir, senhor presidente, dizer que se de fato há esses indícios de corrupção, aqui citado no processo em questão, tem que sim ser avaliado e analisado por esta casa, mas também deverá ser justa esta casa, através desse seu parecer, e até mesmo se houver esta acusação por parte do vereador, que aqui citou, e tem todo o direito à defesa, ele em qualquer instância, esse vereador ou qualquer outro, porque nós já participamos aqui nessa casa, inclusive eu fiz parte de uma comissão, de uma CPI que já foi instaurada aqui nesta casa. Então, senhor presidente, senhores vereadores, de fato, se o vereador disse que que sua filha ocupava o próprio cargo que ele disse lá no passado, ele falou, e volta a dizer, se ela ocupava o cargo, é porque foi o prefeito que nomeou. Se existe conchavo isso ou aquilo, o prefeito também é conivente. Então, antes de mais nada, para concluir, as condutas devem ser analisadas, mas que também justiça deve ser feita para com o vereador que está aqui sendo acusado, mas também junto ao Poder Executivo e que assume esse papel também de corruptor. Obrigado, vereador Marquinho. Com a palavra, o vereador Paulo Banac. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, professora Silvana, vereadora Célia, demais pessoas da comunidade que nos acompanham, os internautas através das redes sociais e através do RBJ. É importante essa discussão, mas também o mais importante é que as pessoas tenham a ampla defesa de quem está sendo acusado e da pessoa que é o acusador. E que essa Câmara, enquanto que a lei lhe permite, ou que ele ampara, que tome uma posição sobre essa questão. O que não pode ser deixado é como ocorreram em gestões anteriores da própria Casa de Leis, onde tive o privilégio de trabalhar como assessor, das CPIs a serem instaladas e não se concretizarem. Então, caso seja aprovado por essa Casa de Leis, caso seja fundamentada essa questão da CPI, tenha que chegar a um final e dar um veredito final, até para darmos uma satisfação a toda a comunidade. Claro, respeitando o acusado e o acusador, dando a essas pessoas a publicidade de todos os seus fatos, de todos os relatos que ocorreram, que fazem parte do processo. Então, diante disso, peço até para os demais vereadores que nós possamos agir com responsabilidade e que as pessoas que nos acreditaram e concederam o cargo para nós, hoje que estamos atuando como legislador municipal, nós possamos dar uma resposta ao município. Porque os eleitores já estão cansados de tantas situações dessa mesma natureza
que não ocorre apenas em Palmas, mas em todo o Brasil, em todo o Paraná, e a Justiça e os próprios legisladores não dão uma resposta positiva a toda a nossa comunidade. Então, espero aí o bom senso de todos os vereadores e o próprio bom senso da Justiça, como foi citado nessa Casa de Leis. Esse processo também já está correndo no Ministério Público. Quero pedir licença aos demais vereadores, que eu estou utilizando a palavra. Posteriormente, eles poderão também comentar sobre isso. Então, essa questão que também está no Ministério Público, que posteriormente seja observada e analisada pela questão da Justiça, mas deixando bem claro para toda a comunidade palmense, os vereadores de Palmas não estão se omitindo. Estamos dando ampla defesa da pessoa que está sendo acusada e do próprio acusador para que se manifeste e, posteriormente, caso seja seguido em frente a esse processo, a Justiça definirá pelo sim ou pelo não. Mas enfatizando que os vereadores não estão se omitindo, estamos discutindo e colocando a situação no âmbito do debate. Obrigado aí, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Com a palavra, o vereador Polaco. Boa noite, senhor presidente. Só complementando a fala do vereador Marquinho ali, ele acusou que tem mais vereadores nessa casa, que ocupam cargos. Eu acho que se acusou, tem que citar nomes, para que todos fiquem sabendo quem são essas pessoas. E o vereador Luizinho está coberto de razão. O vereador falou que ele podia se falar e se defender. É isso, senhor presidente. Eu vou abrir um minuto, então, vereador. Só não dizer que eu estou favorecendo uns e desfavorecendo o outro. Vossa Excelência, muito obrigado pela sua compreensão, mas está no regimento interno que a gente tem direito a 1 minuto. É só o senhor conferir. Mas muito obrigado pela sua compreensão. Só eu queria deixar bem claro, eu não sou nem a favor de Nunes, nem a favor do Executivo. Eu sou a favor da verdade que venha claro. A única coisa que eu não gosto é quando a pessoa... Agora, esses dias, o vereador Marquinhos, vou citar o nome, eu vou dar o direito do senhor dar a resposta, porque o senhor não quis me citar, mas eu cito o seu nome. O senhor, agora, o senhor fez uma acusação com o Depaltran, ficou vazia, que os agentes que foram coagidos ficou vazia. Hoje, novamente, a senhora Vossa Excelência está com a mania de vir, os vereadores têm favorecimento. Mas não pode ser assim, Vossa Excelência. Eu acho que a população não pode ser iludida. Tem que dizer, fulano de tal, então. Digo, o vereador Luizinho tem a filha trabalhando lá. Aí seria o justo, Vossa Excelência. Seria mais justo para nós, vereadores, e para a população saber da verdade. Doa a quem doer. O vereador Marquinhos foi citado, então eu tenho o direito à defesa. Apenas respondendo o vereador Luiz, que em relação, ele falou da acusação do Depaltran, o senhor é sabedor, porque o senhor sabe de tudo que acontece aqui no Poder Executivo. O senhor participa do Poder Executivo. Em relação ao Depaltran, inclusive agentes foram até ameaçados. Houve aqui nesta casa, porventura, a apresentação do relatório, nenhum agente assinou, apenas rubricado. Não havia ali o nome de ninguém, porque foi encaminhado diretamente da corregedoria da prefeitura que os agentes tiveram que rubricar. Então, se a denúncia que eu fiz aqui, a denúncia aqui nesta casa, eles foram rubricados, então a casa não aceitou, eles estão dizendo que essa casa aqui é injusta e não aceitou a retratação, o pedido de retratação, porque não tinha assinatura. Não tinha assinatura de ninguém. E volto a frisar, e o senhor sabe muito bem que os vereadores, os agentes foram receber essa ordem por parte do prefeito. Não adianta o senhor omitir e se fazer aqui de santo. Em relação também à acusação dos vereadores que eu falei, não acusei vereador nenhum. Eu não disse que tem vereador que tem aquilo. Agora, se existem vereadores, se o senhor sabe também, cada um que faça o seu exame de consciência e sabe o que está acontecendo aqui. Não estou acusando esse ou aquele vereador, apenas dizendo, se alguém tem, ou tem direto ou indiretamente, que se acuse, que faça um exame de consciência e diga para a população que tem. Apenas isso. Obrigado, vereador. Mais alguém? Coloco em votação o relatório do parecer prévio da Corregedoria da Câmara Municipal. Conforme o artigo 24, parágrafo 1 do Resolução 001 de 2017, os favoráveis ao relatório do parecer prévio da Corregedoria e da abertura do processo disciplinar se manifestam. Aos contrários, permaneçam como estão.
Então, os favoráveis são 1, 2, 3, 4, 5. O vereador Polaco, vereador Laco, vereador Luizinho, vereador Paulo e a vereadora Célia são favoráveis à abertura do voto. Aos contrários, a vereadora Silvana, o vereador Luiz Guesser, o vereador Marquinhos, o vereador Lagarto e o vereador Adilson são ao contrário ao prosseguimento do processo. Então foi reprovado esse pedido de impeachment. Dois terços era necessário, 2/3 para que se fosse aprovado a abertura desse processo, vereador. Palavra livre, como não tem ninguém hoje, a palavra livre. Não havendo mais nada a tratar e ninguém desejar fazer uso da palavra, encerra a sessão e convoca a próxima sessão ordinária para o dia 22 de julho de 2019, numa segunda-feira, no horário regimental. A todos, muito obrigado e boa noite.